Começou a temporada de MotoGP em 2026 e arranca também uma nova temporada do podcast Vamos Falar de MotoGP, com transmissão nas plataformas do Vamos Falar de F1 e também no canal da Bola TV. Sejam todos bem-vindos a uma época que, a julgar pelo primeiro grande prémio da temporada, promete muito mais do que na época passada. A corrida de domingo não teve luta pela vitória, mas não foi a Ducati a dominar. O atual líder do campeonato não tem certamente a moto mais forte e houve também algumas lutas e algumas outras polémicas pouco habituais, como furos de pneus, que se vê mais nas 4 rodas do que nas duas, que temos de falar. Comigo tenho o André Santos, que já vem da época passada, e tenho também o César Teixeira, que é uma nova adição para esta época. César, bem-vindo. Antes de mais, e antes que me esqueça, porque já não faço introduções há algum tempo, agradecer aos patronos e às patronas do Vamos Falar de F1 pelo apoio que dão ao podcast. Quem quiser ser patrono, patreon.com/VFF1 e escolher uma das categorias de apoio. Quem não quiser ou não puder, mas quiser contribuir à mesma para o podcast, é seguir-nos nas redes sociais do Vamos Falar de F1, que está em várias redes sociais. Podemos começar então com... podemos começar com a Aprilia, porque eu confesso que não acompanhei muito a fundo os testes. Fui vendo notas dos testes depois de terem acontecido e parecia que a Aprilia tinha feito um bom trabalho. E agora chega à Tailândia e faz um primeiro, terceiro, quarto e quinto lugar, depois de já ter terminado bem a última época. César, vou começar por ti e lanço-te esta ideia da força da Aprilia para explanares como quiseres, porque foi realmente a marca mais dominante do Grande Prémio. Sim, a Aprilia está a acabar por dar seguimento nesta nova temporada da maneira como terminou a última. Para surpresa de muita gente, não esperava que a Aprilia fosse tão rapidamente competitiva, ou seja, que estivesse tão rapidamente a lutar com o poderio da Ducati. Ainda assim, nos testes nós vimos uma Aprilia bastante consistente, uma Aprilia com novidades e já vem de um trabalho que tem vindo a ser feito desde a temporada passada, com o facto de, tendo em conta que o Jorge Martin acabou-se por lesionar e falhou grande parte da última temporada. Eu acho que o Máximo Rivela acabou por trazer o Bezzecchi, para surpresa de muita gente, como primeiro piloto, e acho que a equipa de Noala tem feito um trabalho incrível, com o trabalho que tem vindo a desenvolver, e isso tem-se demonstrado em pista. Tanto é que ter as quatro motas no primeiro grande prémio no top 10 é algo realmente incrível de podermos ver, tendo em conta o poderio que temos assistindo da Ducati nos últimos anos. André, o César tocou nas lesões que o Jorge Martins sofreu durante toda a última época, que foi basicamente uma época para esquecer para ele e que basicamente não rodou. Também tínhamos visto como o Bezzecchi tinha terminado bem a última época, e a Aprilia em geral já tinha tido uma boa moto na reta final da última época, com o Raul Fernandes inclusivamente a ganhar corridas. Até que ponto é que a Aprilia é uma séria candidata ao título de construtores, que a Ducati tem ganho sempre nos últimos anos, e também ao título de pilotos para ti? Não sei se será uma séria candidata, mas enquanto o César estava a fazer a análise dele, eu estava a pensar que este ano tem tudo para ser mais interessante do que o ano passado, porque finalmente parece que a Ducati vai ter a concorrência. Porque sim, tiveram um primeiro, terceiro, quarto e quinto, certo? Certo. Com alguma ajuda da Michelin. Sim. E de pequenas quedas que apareceram por ali, mas com uma grande ajuda da Michelin, mas continua a ser um grande resultado, e como o César disse, acabaram em excelente forma a época passada, este ano continuam. É bom ver uma segunda equipa ocupar. E é só o primeiro grande prémio, não é? Tudo pode mudar daqui para a frente, mas é bom ver uma segunda equipa a estar ali na frente e a dar luta ao nome que tem sido o grande nome nos últimos anos. E basta olhar outra vez com sorte, mas o Ogura este ano já leva 17 pontos, o ano passado acabou com 89. Por isso mostra que há ali alguma coisa para explorar.
Sim, o Ogura, nós elogiamos muito o início da época dele, que foi também aqui na Tailândia, e exatamente com os mesmos resultados que ele tinha conseguido, que ele conseguiu aqui este ano, conseguiu também no ano passado, um quinto e um quarto lugar. Um, mas o resto da época do Ogura foi muito de altos e baixos, e o que para um rookie se aceita, ele era rookie no ano passado, mas com o potencial que a Mota tinha, se calhar este ano existe um pouco mais. Vamos ver o que é que ele consegue fazer. Mas em relação ao Marco Bezecchi, eu acrescento que para a moto que ele tinha, o sábado foi um bocado de desperdício. Ele conseguiu a pole position mesmo com uma queda, depois o Marco Marques aproximou-se muito, mas não conseguiu a pole. E depois no sprint ele cai, quando já tinha a liderança. Estava a ser pressionado por Marco Marques, mas é por um erro próprio que ele cai e possibilita aquela luta pela vitória entre o Marques e o Acosta, que também já vamos falar. O domingo, face à moto que tinha e face à vantagem que ele tem sobre os colegas de equipa, é exatamente aquilo que tinha de ser. Ele arranca bem e depois, a partir daí, já mais ninguém o chateia até ao final. Mas em relação às Aprilias em geral, César, focando no rendimento de cada uma, para além da vitória tranquila do Bezecchi no domingo, o que é que destaca? Sim, eu tenho a opinião. Eu acho que o Bezecchi vai dar trabalho ao Marques este ano na luta pelo título. O Jorge Martin, eu acho que vai ser competitivo, vai ser bastante competitivo. Aliás, ele logo na primeira corrida mostrou o que é que pode fazer. Vai ser super interessante ver como é que os dois vão gerir. E ainda assim, eu acho que o Bezecchi, tendo em conta que já vem de uma temporada inteira na equipa de fábrica e a rodar naquela moto, acaba por ter um pouco mais de vantagem. Mas acho que vão dar os dois muita luta às Ducatis que por aí vem. Eu acho que o Raul também é muito, lá está, o fruto que acabou por vir da temporada passada, terminou a temporada, teve uma vitória, a sua primeira vitória o ano passado. Este ano, e já nos testes, mostrou um bom andamento para a moto, não é? Porque ninguém estava à espera. E este ano ele dá seguimento. O Ogura, eu acho que é como o Bernardo tinha dito, ele já o ano passado na Tailândia fez os mesmos resultados. Eu acho que é uma pista que lhe é favorável, é uma pista que ele já rodou bastante, já treinou muito, mesmo em categorias inferiores. Então eu acho que o Ogura já traz um bocado de arcabouço, passa a palavra, de pista, e acho que assim sendo, os dois pilotos, tanto o Ogura como o Raul Fernandes, mostraram um bom trabalho, não desvalorizando o que eles fizeram, mas sim, acho que a Aprilia, no cômputo geral, este grande prémio foi muito, muito forte. André, os 4 pilotos são os mesmos da época passada, tanto da Aprilia, da equipa de fábrica, como da Trackhouse, por muito que o Jorge Martin tenha tido os tais problemas de se falar do seu contrato da época passada, para já ele continua. Como é que avalias a prestação dos 4? Do Ogura, eu não sei se o César sabe, mas o ano passado foi o meu primeiro ano a ver MotoGP. Caí de paraquedas, fiquei apaixonado e fiquei por aqui. Por isso, dou a mão à palmatória. Ok, o Ogura tem experiência nesta pista. O ano passado acabou depois por não ter grandes resultados no resto da época, mas com muita sorte à mistura conseguiu um grande resultado. O Bezecchi está a mostrar que é grande piloto e que tem muita coisa ainda para conquistar, e vai continuar a ter grandes resultados durante a época, acho. Sobre o Raul Fernandes, não tenho grande coisa a dizer. O Martin, eu quero muito ver o que é que ele faz depois do drama todo do ano passado, sabes? Vai ficar, não vai ficar, já não quer ficar, eles não me trataram bem, a moto não é boa. Agora que a moto é boa, eu quero ver o que é que ele faz para saber se de facto continua com as mãos que aparenta ter para a moto, porque não pode ser só o drama, que a moto não é boa, quer-me ir embora, e agora que está em forma, a moto é boa, tem que mostrar resultados e tem que ficar. Eu, se fosse
chefe naquela equipa, ele teria que ficar todos os grandes prémios à frente do Bezzecchi. Agora que a moto é boa, mostra. E tens que ficar à frente. E ainda assim eu acho que não ficaria, tendo em conta... eu acho que toda a gente sabe que quase 65% do grid já deve estar fechado para o ano. E muito por causa da polémica do ano passado e da cabeça dura do Martin, por causa da lesão e pronto. A ação que ele tomou acabou por influenciar muito na decisão do Ribola e na escolha da Aprilia. Não é por acaso que o Bezzecchi é o único piloto que já renovou, é o piloto número 1 da Aprilia, e venha Bagnaia, venha Quartararo, venha o que vier, eu acho que o Bezzecchi, não só por ser italiano, também pelo que tem construído e na equipa do Noale, eu acho que vai acabar por ser o Bezzecchi a continuar, e o Martin acho que vai ter que procurar novos ares, porque acho que com o Rivola e com a Aprilia não terá muita mais sorte do que hasta esta temporada de 2026. Pelo que se diz para 2027, o Jorge Martin é apontado à Yamaha, que também está num estado que já vamos comentar, mas se for esse o estado do Martin para 2027, é um bocado problema. Mas em relação, para responder à minha própria pergunta, o Bezzecchi já disse, acho que o sábado dele foi demasiado confuso e demasiado atribulado. O domingo foi aquilo que tinha de ser. O Martin, face à falta de grandes prémios que fez no ano passado, acaba por ser um fim de semana bom, um fim de semana de andar antes de se poder correr. Ele basicamente não correu em 2025 e, portanto, aqui mostrou mais ou menos os mesmos problemas em qualificação, mas com a moto que tem ainda deu para se qualificar em quinto. E depois, penso que na corrida sprint ele teve de ficar atrás do Ogura para corrigir a pressão dos pneus, e mesmo assim foi investigado depois da corrida, mas foi ilibado de qualquer infração e portanto acabou em quinto. E na corrida, e nas duas corridas ele tem lutas. Na corrida principal ele tem ali uma luta gira com o Acosta e com o Marques, que acaba por perder, mas ele está a dar passos para voltar à sua melhor forma. Quanto ao Raul Fernandes, começou mal na sexta-feira, ele acaba o segundo treino fora do top 10 e tem de passar pela Q1, mas depois faz isso bem e qualifica-se em terceiro. As corridas, ele continua sem ser um piloto que consiga gerir muito bem os pneus, e eu não estava à espera que o Acosta, depois de se desenvencilhar do Marques e do Martin, ainda fosse conseguir buscar o Raul Fernandes, mas conseguiu, e acho que o Marco Marques também conseguia se não tivesse furado, e por isso é um aspecto que o Raul vai ter de melhorar. Tenho alguma dificuldade em achar que o Ogura teve um bom fim de semana com a moto que tinha. Acho que podia ter feito bastante mais, sobretudo em qualificação e nos arranques, mas depois quando estava atrás nas corridas, lá para ir para o nono, 10º lugar, soube ser paciente, esperar pelo seu momento e ultrapassar motas a torto e a direito para chegar ao quinto lugar, que era um lugar em que a Aprilia devia ter acabado. Posto isto, falando da melhoria da Aprilia e do facto de uma KTM ter lutado por uma das vitórias, o Bezzecchi não deixou mais ninguém lutar pela vitória no domingo. Já vamos à KTM, mas temos de falar da Ducati, porque... Antes de falares da Ducati, só deixar a nota que acho que é a terceira vitória consecutiva da Aprilia. Sim, ganharam os últimos 2 grandes prémios do ano passado e ganharam este. Sim, é a terceira vitória consecutiva ao domingo, por isso a Aprilia está a mostrar que, como o César disse, que não é só deste ano, já veio do ano passado. Sim, eles já tinham... E terminar uma sequência da Ducati, não é? No pódio. Pódios, sim. Sim, eram 88. Sim. Exatamente. Desde 2020 que a Ducati tinha sempre um piloto no pódio, isso agora acabou. E fazemos assim a ponte para a Ducati, porque Marco Marques à parte, que foi experimente tudo o que a moto tinha, e mesmo assim não era suficiente para lutar pela vitória. Aquilo está negro, e nem estou a falar do Michele Pirro, que estava ali a substituir o Fermin Aldeguer e teve um ritmo muito diferente dos outros pilotos todos. Poderia estar eventualmente a testar alguma coisa que a Ducati quisesse que ele testasse, mas em termos competitivos não foi um fator este fim de semana.
mas os outros 4 pilotos, que não são nem o Pirro nem o Marco Marques, tiveram todos os seus problemas. André? Primeiro, dizer que acho que o Marques, pode ser só o meu aspecto fanboy, mas eu acho que o Marques, se não fosse a Michelin, conseguia arranjar ali o terceiro lugar. Também acho que sim. A Michelin é que estragou, acho que foi mais a Michelin a estragar os possíveis 89 pódios à Ducati que à Aprilia. Mas pô, isso é o Marques, teve azar. O Pecco continua a ser o Pecco, não consigo dizer mais nada. Ele fez a coisa mais Pecco que o Pecco podia fazer, que foi ter um período de testes fantástico. Toda a gente estava a dizer, ok, o Pecco está de volta, grande forma. Chega ao primeiro fim de semana e voltou a ser o Pecco. Não se percebe, não dá para perceber. Não sei o que é que se passa na cabeça dele, não dá para perceber. E não pode ser pressão, ele já sabe que para o ano não está lá. Eu acho que ele simplesmente está a dar seguimento ao que. Eu sinceramente, eu não duvido do talento do Bagnaia. Pelo contrário, eu ainda acredito que seja uma questão mesmo do mindset dele. Eu não acredito que a partir do momento que o ano passado o Marques assinou, ele acabasse por sentir um pouco aquela ok, eu agora não tenho como ser o piloto número 1. Ele estava habituado a ser o piloto número 1. Teve Bastianini, falaram do Jorge Martini. Mesmo sendo campeão, eu acho que o Bagnaia acabava por ser o piloto número 1. A partir do momento que vem um Marques, eu acho que eu não sei se de certa forma avalou a mentalidade do Bagnaia. Não duvido nada do talento dele. Mas eu acho que é mais, como estás a dizer, André, eu acho que é muito mais da reflexão, uma continuação da temporada passada. O Bagnaia também é o primeiro grande prémio, ainda está muito por vir, mas eu acho que o que ele demonstrou, a qualificação foi uma qualificação à Bagnaia de 2025, a seguimento de 2026. Eu acho que, sinceramente, o que podemos pôr num patamar diferente de todos os outros pilotos de Ducati é mesmo o Marques, porque, pronto, tirando o facto de ser o atual campeão e ser quem é o piloto que nós todos sabemos, eu acho que ele já muito faz com a moto neste momento, porque eu acho que a Ducati, não digo deu 2 passos atrás, mas pelo menos um deu. Ou a Aprilia deu mais A Aprilia deu um passo mais do que a Ducati, certo? Exatamente. Sem dúvida. Eu, pela impressão que fiquei o ano passado, e isto é só a minha impressão, foi que quando a falar com a equipa, que eles não me pareciam muito interessados em pensar muito em grandes desenvolvimentos para a moto de 2026 e estavam mais focados na moto de 2027. E se calhar todas as equipas estão a fazer o mesmo, mas a Aprilia viu aqui uma boa oportunidade de dizer, ok, não, se calhar vamos continuar a desenvolver a moto e temos uma oportunidade de ter o título de construtores. Sim, e Sim. pela forma... Não vai ser fácil, ainda que... mas acho que sim, vai dar luta até ao fim. Eu acredito que a Aprilia vai dar luta até ao fim. Sim. A vantagem da Ducati é que continua a ter 6 pilotos e a Aprilia tem apenas 4, mas o trabalho que a Aprilia fez é meritório e os seus 4 pilotos eu vejo, quer dizer, tendo o Bezzecchi como líder de uma marca e o Marco Marques como líder da outra, eu se calhar ainda vejo mais potencial da forma como as motas estão no quarteto da Aprilia do que no sexteto da Ducati para conseguir mais pontos com mais regularidade. Mas vamos ver, 6 contra 4 ainda é vantagem para a Ducati em termos eu gostava, peço desculpa, Bernardo, eu gostava de deixar-vos a questão mesmo para saber a vossa opinião. Esta Aprilia 2, se o Miguel não tivesse saído da Trackhouse na altura, não desvalorizando o trabalho do Raul, ainda que eu acho que o Miguel na altura sempre se superiorizou perante o Raul, não desvalorizando o Ogura, o Miguel teria feito um top 10 como os restantes pilotos da Aprilia hoje, nesta moto? Eu acho que sim.
Quer dizer, ele em qualificação já Era sabemos isso que que eu ia para o dizer. Miguel Oliveira, em termos de qualificação, deixa sempre um bocado a desejar em relação aos colegas de equipa, sobretudo àqueles que têm mais facilidade em qualificação. Mas eu imaginava a fazer mais um fim de semana de género Bayogura, em que a qualificação não é excelente e mesmo que ele depois ficasse preso atrás de muitas motas durante grande parte do Grande Prémio, esperava pelo seu momento e depois, com a qualidade da moto, conseguia passar como o Ogura passou. Ok. Uhum. Exatamente a mesma opinião. Acho que sim, no top 10 estava. Principalmente, eu volto a repetir isto e eu sei que estou a bater no ceguinho, mas com a ajuda da Michelin, de certeza que estava no top 10. Mas sim, ele tem qualidade para tal e teria qualidade para tal com esta moto. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Eu acabo por concordar, eu queria fazer a pergunta mesmo para saber a vossa opinião. Eu acho que já na altura o Miguel, não sei se vocês se lembram, se calhar o André não, porque acabou por começar o ano passado, mas não sei se o Bernardo se lembra do pódio na sprint que ele fez em Sachsenring e ninguém estava à espera. Ele acabou por até fazer uma qualificação bastante razoável e eu acho que não era de todo a Aprilia que nós estamos habituados a ver hoje. Portanto, eu acho que eu acabo por concordar com vocês. Eu acho que o Miguel seria capaz de fazer um top 10, ainda que se qualificasse, se calhar, menos, menos bem, se é que posso dizer assim. Acho que o Miguel teria chance de fazer um top 10 com esta Aprilia. Só para completar o assunto dos pilotos da Ducati, antes de irmos para o assunto Michelin, que o André claramente quer falar. O Marco Marques, acho que já falei, foi tendo dificuldades, sobretudo sexta-feira estava a ver algumas saídas de pista dele que eu cheguei a pensar que se calhar ele não terminava no top 10 e tinha de passar pela Q1, mas depois conseguiu uma volta que lhe permitiu chegar à Q2. A volta da Q2 para mim é uma das voltas do fim de semana, em que ele fica só a 3 centésimas da pole do Bezeki. E depois no sprint luta pela vitória com o Acosta, tem a penalização, mas também é outro tema que eu vou guardar para daqui a pouco. E no domingo tem no domingo acho que faz sobretudo uma corrida inteligente. Deixa passar no início aqueles que estavam claramente mais rápidos, vai gerindo os pneus e vai esperando pelo seu momento e depois tinha claramente mais ritmo para ultrapassar o Raul Fernandes e depois foi o tal furo que não o deixou ir mais além. O Fábio Di Gian António, eu fiquei com a ideia sexta-feira que ele tinha ritmo para muito mais. Mas Melhor Ducati. sim, acabou por ser a melhor Ducati, mas só em sexto e ele estar quase sempre com o Joan Mir. Eu, com o ritmo que ele tinha sexta-feira, eu pensei que ele podia estar na luta da frente, talvez não com o Bezeki, mas com os outros que acabaram atrás dele. Mas no domingo ele falou de um problema que teve em que ele dizia que gerir os pneus com aquele problema era completamente impossível. E no sábado ele foi prejudicado por um momento em que o Alex Marquez teve de alargar e o Di Gian António estava por fora dele e saíram os dois fora de pista e o Di Gian António a partir daí teve de fazer recuperação. Já que falo do Alex Marquez, o fim de semana dele é completamente deitado para o lixo com esse momento no arranque da sprint e com a queda no domingo. O ritmo dele também não era assim nada de especial. Era para aí a quarta Ducati. O Morbidelli, o problema dele foram claramente os arranques. Arrancou pessimamente nas duas corridas e na corrida de domingo chega a estar em 19º. E fazendo a ponte para o Banhaia, o problema do Banhaia é que o Morbidelli esteve em 19º e ainda acabou à frente do Peco. O problema do Banhaia é ser o Peco. É isto. O problema dele é ele. Sim, o Banhaia fica pela Q1. Na Q1 fica ali ainda a tentar várias voltas no limite para ver se conseguia chegar aos dois mais rápidos da Q1, mas não dava. Os arranques até são bons, as corridas até são mais ou menos estáveis para aquilo que o Banhaia fazia no ano passado, mas são lentas. E por isso o Bagnaia foi em termos de rendimento foi a quinta Ducati este fim de semana e vamos lá ver, fala-se que ele vai para a Aprilia no próximo ano. Eu também acho que o Bagnaia tem potencial, ele não ganha títulos de
campeão do mundo sem ter a qualidade que tem, e acho que uma boa moto pode voltar a trazer o melhor Pecco Bagnaia, mas Mudança de ares também ajuda. sim, ele está muito desconfiado da moto e muito desconfiado de tudo que o rodeia na Ducati desde que o Marques ambiente. chegou. E a partir daí é difícil fazer bons resultados. E vimos muitos fins de semana no ano passado em que o Pecco nem os mínimos conseguia fazer, porque fiquei com a ideia que ele testava coisas demasiado radicais na moto e era difícil manter a trajetória, e às vezes até saía muitas vezes de pista por causa disso. Vamos então ao assunto Michelin, porque tal como o Marco Marques, também o Joan Mir acabou por ter um abandono no fim de semana por causa de um furo no pneu traseiro. A pista da Tailândia não era das mais fáceis. Eu também não vejo MotoGP assim há tanto tempo, vejo já mais do que o André, mas não vejo assim há tanto tempo e ainda não tinha visto um pneu de uma moto furar numa corrida. Sim, eu também já vejo há bastante tempo e eu não me lembro de ver uma situação destas. Aliás, eu nem sabia que poderia sequer ser possível no MotoGP hoje em dia, e acho que surpreendeu todo o mundo também. Sim, eu tinha dito na introdução que furos em corridas estava habituado a ver nas 4 rodas, não tanto nas 2. E a Tailândia era uma pista particularmente difícil em termos de desgaste de pneus, mas no Joan Mir não faço ideia o que é que aconteceu. Eu quando vi a moto do Joan Mir a abrandar, eu nem me apercebi que havia ali um furo. Mas a do Marco Marques foi aparentemente depois de uma passagem por cima de um corretor. A pergunta que eu vos deixo, e começa quem quiser, é se acham que isto é uma preocupação que a Michelin... A Michelin obviamente deve ter a preocupação, mas acham que isto é uma preocupação que se deve ter para o resto do ano nas próximas pistas, ou acham que foi só uma coisa desta pista? Eu dou a palavra ao André, já que ele está Ok. entusiasmado com o Sim. assunto. Não, porque é ridículo. Eu espero que seja só uma coisa desta pista, não é? Mas também espero que quem tem que analisar, Michelin, as equipas, analisem a fundo o que é que se passou para tentarem perceber o porquê dos furos, porque, como tu disseste, acontece nas 4 rodas e não acontece assim tanto. Acontece nas 4 rodas, mas não pode acontecer em 2, porque se nas 4 rodas estás no chão, o carro está no chão, e a moto também está no chão, mas está bem. Ninguém vai cair do carro por haver um furo. Ali vão a 300 km/h, tem um furo, não vai correr bem. O próprio Marques disse, no meio do azar de lhe ter estragado, por assim dizer, o fim de semana, teve sorte de não sair disparado da moto, como já muitas vezes saiu. Foi um milagrezinho, por assim dizer, porque da maneira como teve sorte que simplesmente só saiu da pista. Aliás, eu acho que o furo acabou também por ser influenciado porque eu não sei, esqueci-me do nome em específico, mas a jante acabou por amassar ao passar ali na zebra, por assim dizer. E no meio do azar todo, eu acho que foi como ele disse, acabou por ter sorte, porque no pior das hipóteses poderia já ter-se lesionado, se calhar na primeira corrida, o que não seria favorável. Portanto, antes perder pontos do que uma lesão já no início da temporada que lhe possa impedir de correr. E imagina... Diz, Bernardo, força. Só dizer que o Marques já não vinha a 100% para esta época, porque ainda estava com algumas dores no ombro da lesão da Austrália do ano passado. Exatamente. Não, mas imagina, ao acontecer novamente, ou mesmo a acontecer 2 vezes na mesma corrida, os próprios pilotos acabam por perder confiança na moto que tem, não na moto, mas nos pneus que a moto tem. E se calhar acabamos por ter corridas mais cautelosas porque os pilotos não vão ter confiança na moto. Porque se aconteceu uma vez, se acontece 2, se acontece uma terceira vez, não pode ser. Em 2 rodas não pode acontecer. Seja a Michelin, seja a Pirelli, seja quem... Não interessa quem é que está a fazer os pneus, não pode acontecer. Sim, tendo em conta a categoria que está em causa, que é o MotoGP, que é o ex-libris das 2 rodas, eu acho que para uma abertura do campeonato, e acho que muita gente estava expectante, acho que o início do campeonato acaba por deixar sempre muita gente ansiosa. Eu acho que, tendo em conta que isto, primeiramente, acontecer a qualquer piloto já é um bocado estranho, acontecer ao campeão do mundo acaba por ter um impacto diferente.
Então eu acho que acabo por concordar contigo, porque acho que é totalmente inaceitável para a categoria. Acho que chegou a acontecer há uns anos atrás na Superbike, mas eu acho que o ex-libris, tendo em conta que a MotoGP é a Fórmula 1 das duas rodas, não é? Não pode acontecer uma situação destas, de todo, de todo. Sim. Falaram do ter acontecido ao Marco Marques, também aconteceu ao Joan Mir, que estava a ter uma belíssima corrida. Já vamos aos outros destaques fora da Ducati e da Aprilia. Antes de passarmos para o líder do campeonato, queria perguntar-vos diretamente o que é que acharam da penalização ao Marco Marques na corrida sprint, que acabou por dar a vitória ao Pedro Acosta. É César? assim, queres falar tu primeiro, André? Não, força, força. Eu, à primeira vista, eu achei que houve contacto. Achei que houve contacto e eu, por acaso, não estava à espera, porque não é propriamente normal, principalmente a uma volta do fim, receberem a penalização para ceder o lugar. Ainda assim, revemos as imagens, vezes e vezes sem conta. Eu acho que é uma manobra a Marques, uma manobra de que nós já estamos habituados do Marques fazer. Eu acho que o Pedro estava também naquele entusiasmo de poder lutar, tentar não perder espaço para a Ducati, porque sabendo que se perder muito espaço para a Ducati, estando numa luta que eu acredito que ele estava ansioso para poder tirar o máximo de pontos possíveis da corrida sprint. Eu acho que há motivo para uma penalização. Ainda assim, eu não sei se perder o lugar fosse a melhor opção, mas estamos numa nova fase da MotoGP. Só os dirigentes e quem manda nestas regras é que sabe, então se eles decidiram que fosse melhor esta penalização para o Marques, que assim seja. André? O contacto não foi assim tanto. Sim, foi uma manobra a Marques. Sim, houve contacto, mas não me parece, e posso ser mais uma vez fanboy, mas não me parece que seja razão para uma penalização. E uma razão para uma penalização que também chega tarde. Ele nem chega a tocar. Hum. Na imagem que nós vemos de trás, o Marques nem chega a tocar, eles nem Ok, chegam. Mas ok. eu acho que é mesmo o susto do Pedro, Aham, tendo em conta que ia simplesmente a curvar a moto à direita quando vê que o Marques já está yeah. no apex da curva, há aquele susto e acaba por. Acho que, querendo ou não, é o instinto do Pedro. Acho que foi o melhor instinto, ok. Antes de ir para fora da pista do que cair ali, fazer-se cair a ele e Yeah. ao Marques. Então, Uhum. eu acho que eles nem se chegam a tocar. E foi o quê? Na penúltima volta, certo? Foi sim, foi na penúltima Sim, volta. Lá está, os pilotos a lutar por uma posição alta na tabela. Ah, numa penúltima volta, tem que também existir alguma folga para a interpretação das regras ou para ver estas regras, porque acabam por estragar a corrida, não estragar a corrida a um piloto, mas acabam por penalizar um piloto. Como eu pareceu-me haver um toque, mas não tomei assim tanta atenção. Eu Dizes acho que não não. haver toque, ah, mas mesmo que tenha toque, o toque foi tão ligeiro, mesmo ao existir, que não me parece que seja razão para uma penalização tão. Well, era aquela a penalização ou aquela, por penúltima volta, mas não me parece que seja razão para a penalização e fazer o piloto perder uma posição. Exato. Eu não culpo o Marques por tentar a manobra que tentou, mas eu concordo tanto com o facto de ter havido penalização, como com a penalização em si. Eu acho que isto na Fórmula 1 seria provavelmente 10 segundos e o Marco Marques, em vez de acabar em segundo, acabava em quarto ou quinto atrás de pilotos que não tiveram nada a ver com o incidente. Portanto, eu não sou contra a penalização de ter de devolver uma posição. Em relação ao incidente em si, e eu também acho que houve contacto, eu concordo porque, porque no momento da travagem o Acosta está à frente e está muito à frente até. E havendo o toque, o facto do Acosta ter sido obrigado a sair largo, acho que
acho que obrigava à intervenção dos comissários e, portanto, eu acabo por concordar tanto com a penalização como com a penalização em si, como com o facto de ter sido penalizado. Eu, depois de ter, depois de ter visto pela primeira vez, achei que não era penalizável, mas depois, vendo mais imagens, acabei por concordar. Não é assim que eu quero ver corridas decididas, mas quando a ultrapassagem é feita tão no limite e é tão em cima da corrida, acabo por perceber aquilo que os comissários fizeram. E pronto, e foi assim que o Pedro Acosta ganhou a sua primeira corrida de MotoGP. Não conta nas estatísticas porque é um sprint, mas ele vai ter certamente hipótese de ganhar mais corridas. Fazendo agora a ponte para o Acosta numa KTM que parece bastante melhorada e que, ou pelo menos para ele, e que lhe permite se calhar lutar mais vezes por vitórias como lutou aqui. O que é que vos parece? Sem dúvida. Força, César. Não, eu acho que eles acabaram por ouvir o Pedro, mesmo na temporada passada. Ele disse que acabou por perder corridas ou acabou por perder grandes resultados porque faltava sempre aquelas milésimazinhas que numa MotoGP, numa competição como esta, fazem toda a diferença. Então eu acho que acabaram por conseguir dar essa pequena folga que ele precisava. Nos testes já temos visto acho que o Pedro acabou por amadurecer. O seu primeiro ano de MotoGP na Gás foi um ano soberbo, ainda com muitos erros, é normal, era rookie. O seu segundo ano, ou seja, o ano passado na KTM, acabou por ser um ano um bocado aquém do que aquilo que nós estávamos à espera. Eu acho que toda a gente estava à espera, pelo menos, se calhar, de uma vitória do Pedro, mas eu acho que ainda assim o Pedro amadureceu muito e lá está, eu ainda duvido da capacidade da KTM, não da capacidade do Pedro, porque sabemos o potencial do Acosta e tudo aquilo que ele possa fazer, e acho o facto de ele lutar com o Marques numa Ducati, de duas uma, ou o Pedro é realmente soberbo e é aquilo que nós pensamos e imaginamos, ou é aquilo que nós já falamos anteriormente. A Ducati deu um passo atrás para estar a um nível de uma KTM. Eu acabo por pegar um bocado nas palavras do Pecco. O Pecco disse no final da corrida que não sabe se foi a Aprilia que deu um passo à frente ou se foi a Ducati que deu um passo atrás, mas que é certo é que neste momento a Aprilia é a moto mais rápida e acho que acaba por ser evidente. Portanto, o Pedro, não desvalorizando o que o Pedro tem feito, o Pedro é um piloto excelente. Eu acho que sim, eu concordo com o Bernardo. O Pedro de certeza que vai lutar por coisas maiores este ano, e isto foi só uma amostra, tendo em conta que ainda é só o primeiro grande prémio, mas é líder do campeonato e acho que isso já dá um entusiasmo extra para o Acosta. André, sobre o Pedro Acosta. Pedro Acosta eu acho que o Pedro Acosta, se não for para o ano, é em 2028 e é campeão do mundo. Tem qualidade para isso, tem qualidade para isso, tem mais qualidade para isso. Precisa de uma moto rápida, uma moto que ele confie, que consiga mostrar resultados, e é campeão do mundo. Está cada vez mais a mostrar que está ao nível dos grandes, como o Rossi, como o Marques. Está ao nível dos grandes, não vale a pena, está lá e vai estar. E tu voltaste a referir o facto da Ducati ter dado um passo atrás. Eu acho que aqui o problema é que a Ducati ficou parada e os outros todos deram um passo à frente. E a Aprilia deu 2. E acho que é muito por aí, porque mesmo as ondas ao lado das Ducatis, até as ondas pareciam ok. Tirando a Yamaha, os outros todos pareciam ok. Quando até o Binder teve um bom resultado e eu não consigo gostar dele como piloto, e até ele conseguiu um bom resultado, por isso acabou em sétimo, Em sétimo. no domingo, por isso
acho que sim, e aí está, a KTM não vai estar todos os grandes prémios a lutar por pódios, ou não vai estar todos os grandes prémios a lutar por vitórias, mas vai estar muito melhor do que o que esteve o ano passado. Ano passado, eu não sei como é que está a situação financeira da equipa agora, mas o ano passado falamos aqui várias vezes que, pronto, vamos ver se temos KTM, se a KTM continua, e neste momento a KTM está a mostrar que quer continuar. Tem um piloto bom e um piloto na equipa de fábrica, e é aproveitar o piloto bom e ver se o piloto que lá está, que não é tão bom, consegue resultados como conseguiu este fim de semana. Sim, eu acabo por concordar. Eu acho que mesmo na Tech 3, ok, que eles não têm demonstrado grandes resultados, apesar de eu achar, lá está a minha opinião, mesmo este mediatismo todo à volta do Vinhales, Por sendo causa do Jorge Lourenço. exatamente por causa do Jorge Lourenço, eu acredito, mas isto lá está, é a minha mera opinião. O Bastianini é muito mais piloto do que o Vinhales, mas lá está a minha opinião. Não tem demonstrado resultados, mas se sempre aquele rumor que se tem vindo a falar que a Tech3 pode virar, pode ser a moto Ducati para o ano, isso acaba por mudar o jogo de xadrez também. Não sabemos se continuaria Vinhales e Bastianini, tendo em conta que seria uma Ducati. Mas pronto, é o que o André está a dizer. Eu acho que os dois pilotos de fábrica, até o Binder, que eu também acabo por não apreciar muito, ainda que não, para estar lá não é por ser mau piloto. Não, claro Um, que não. um, mas sim, os dois pilotos de fábrica acho que fizeram e têm feito um trabalho excelente. E acho que vem muito também dos pilotos de testes, com muito mérito ao Paulo Espargaró, que já o ano passado a fazer wildcards fez resultados incríveis e não desvalorizando o trabalho de uma lenda, de um príncipe sem coroa, né? O Dani Pedrosa, que também acaba por trabalhar naquela moto. Sobre o Acosta, tenho duas coisas a dizer. Primeiro é que quando o Bezeki cai, toda a gente espera que o Marco Marques ganhe aquela corrida e o facto de ter sido desafiado volta após volta por uma KTM diz muito do que o Acosta fez este fim de semana. Eu acho que o Acosta é para mim claramente o piloto do fim de semana, com o Marco Marques a depois. Um, e, o, e o facto de o Acosta ter conseguido levar aquela KTM a um primeiro e a um segundo lugar este fim de semana diz muito do que a Acosta é como piloto de uma KTM que nem sequer parecia estar assim tão bem depois dos testes. Outra coisa é, fiquei surpreendido, pelo menos do lado do Acosta, com a gestão de pneus daquela moto, porque o Acosta esteve quase sempre em lutas nas duas corridas. Uhum. Não houve ali muitas voltas em que ele não estivesse ou a puxar para chegar para lutar com outros pilotos, Marques, Martina, etc., ou a puxar para tentar chegar ao Raul Fernandes para chegar ao segundo lugar Yep. na corrida de domingo. E os pneus aguentaram-se sempre bem e ele conseguiu sempre chegar onde quis, só não teve argumentos nem tempo para chegar ao Bezeki no domingo, também se qualificou em sexto. E é esse ponto que eu destaco sobretudo na KTM e no Acosta. Em relação aos restantes pilotos, eu acho que o Brad Binder, no contexto do que a Acosta fez este fim de semana, não se pode ser considerado positivo, Não. mas depois olhamos para o que fez até que lá e é extremamente positivo, portanto, Yeah. eu acho que olhando para o que o Binder fez este fim de semana, acaba por ser bom, fez mais ou menos ao nível do Bandido. César, estás aí com algum problema algum barulho no fundo do teu. Ok, agora já está resolvido. O Binder acaba por fazer um fim de semana um pouco mais ou menos ao nível do Joan Mir. O que o Joan Mir fez da Honda, o Binder faz na KTM. O Binder um pouco mais lento, mas o Binder acaba por se conseguir garantir a Q2 na sexta-feira e depois sabemos o quão bom ele é naquelas lutas a meio do pelotão. Ele consegue destacar-se nesse tipo de lutas. Até que lá é quase um ponto tão negativo como a Yamaha, como este fim de semana para mim, porque o Vinhales nem sequer estava a ir assim tão rápido e tinha muitas dificuldades para manter a moto na pista. Eu Yeah. retenho o arranque da sprint em que o Vinhales sai completamente da pista e volta à pista em último lugar.
o Bastianini reportou basicamente os mesmos problemas e a única coisa que fez o Bastianini salvar um resultado mais ou menos respeitável foi aquilo que ele faz bem, que é gerir bem os pneus, poupar bem os pneus durante a maior parte da corrida e depois puxar no último stint. E mesmo assim o resultado que ele conseguiu salvar foi um 12º lugar só. Yeah. E portanto há ali trabalho para a Tech 3, que agora tem o Gunther Steiner como chefe. Também não tenho a melhor das opiniões dele quando estava na Haas, na Fórmula 1. Pelo menos era engraçado, né? Dava para rir. Sim, é mais para o show, mas olhando para uma equipa que prefere show em vez de resultados, tenho alguma dificuldade em perceber. Mas sim, em relação à KTM é isso que eu tenho para dizer. Vamos à Honda, porque tal como as outras equipas teve um piloto claramente à frente dos outros. Neste caso foi o Joan Mir, que nem sequer pôde terminar o grande prémio porque também furou. Mas para além do Joan Mir tivemos a estreia do Diogo Moreira, que eu achei que foi uma boa estreia, mas vou deixar-vos desenvolver esse ponto primeiro, César. Sim, eu acho que o trabalho da Honda, lá está, é mais de uma moto que nos tem vindo a surpreender a cada dia que passa. O ano passado acho que ninguém estava à espera também do grande salto que a Honda acabou por dar. Tivemos uma vitória do Zarco em Le Mans. Eu acho que só isso foi uma corrida completamente caótica, muita chuva, muita coisa à mistura, mas ainda assim foi uma vitória da Honda. A Honda mostrou bons resultados, não desvalorizando. O Mir é campeão do mundo, ainda também uma temporada atípica de 2020, não deixa de o ser. Mesmo o Marini, que pouco provou, e acho que não é que seja mau piloto, tem sido muito sólido numa moto em que tem vindo a ser desenvolvida por eles, tanto pelo Mir como pelo Marini, o Zarco igualmente. O Diogo, eu acabo por seguir com a minha opinião desde o princípio desta pré-temporada. Eu acho que o Diogo vai ser o rookie do ano. Não duvido das capacidades do Toprak, só que estamos Vidas da moto, não é? Exatamente, estamos numa escola completamente diferente. O Toprak é excelente para a Superbike, pode fazer uma gracinha ou outra na MotoGP com sorte, mas eu acho que também a moto não lhe facilita. Está numa Yama, do que o Miguel se safou. No fim de contas, do que o Miguel se safou. Era mais um ano para esquecer. Sim, se fosse, salvo seja, eu acho que estar no MotoGP acaba por ser sempre um patamar diferente. Sim, é um patamar é um patamar diferente, sem dúvida. Ainda que ele estivesse ali, mais uma vez, passa a palavra a penar naquela desgraça de moto, é o MotoGP e ele continuaria. Eu acho que ele, se pudesse, tinha continuado. Agora, eu acho que a Yama deu um tiro nos pés, foi à procura do mediatismo, do facto de poder vender moto na Turquia e por assim dizer, acabou por chamar o Toprak. Muita gente queria que o Toprak viesse. Eu espero que o Toprak possa fazer alguma coisinha que nos surpreenda e que mostre que o Toprak não é só piloto para as Superbikes, ainda que eu duvido. O Diogo Moreira está no Mundial já há uns aninhos. Na Moto3 foi rookie do ano, a Moto2 foi também, foi campeão ano passado, portanto, e não só, ele treina com os marcas também. Eu acho que ele acaba por ter uma boa escola e um bom andamento para a moto que neste momento tenha sido, eu acredito que seja a terceira força e uma força emergente no campeonato de moto velocidade. André, sobre a Honda e também sobre a estreia do Diogo Moreira. Sobre o Diogo Moreira, teve um fim de semana bastante estável, bastante controlado, e no domingo mostrou o que o César está a dizer, que vai muito provavelmente ser o rookie do ano. Controlou bem a corrida, não deu para mais, mas acabou o quê? A 1 segundo da KTM que estava à frente dele, que era quem é que estava à frente dele? Bastianini, sim. Que o ultrapassou perto do final. Por isso, teve um excelente fim de semana. Tem mais para dar. Agora é evoluir como piloto de MotoGP, e de certeza que vamos continuar a ouvir falar dele e falar bem dele
durante os próximos anos e mesmo durante este ano, se a Honda continuar a desenvolver bem a moto, poderá estar a lutar por posições nos primeiros 10 lugares da tabela. Não me espantaria. Sim. Em relação à Honda em si na Tailândia, pareceu-me que era provavelmente a quarta moto, mas o Joan Mir acabou por fazer um excelente trabalho e acaba por ser altamente traído pelo furo. O Zarco e o Marini, estava à espera de mais. O César falou da vitória do Zarco em Le Mans e ele a partir daí não tem tido mais nenhuma performance, pelo menos uma performance que eu me lembro de grande destaque. Ele até conseguiu passar a Q2, mas em condições de corrida está a ter algumas dificuldades. O Marini, eu acho que este fim de semana era muito importante passar a Q2, ele não conseguiu e depois a partir daí corridas no meio do pelotão é difícil para qualquer pessoa, por muita experiência que tenhas, e o Marini não é de todo inexperiente. Quanto ao Diogo Moreira, eu acho que a Honda queria uma coisa do Diogo Moreira, que era um upgrade em relação ao Somkiat Chantra, que no ano passado víamos o Chantra e víamos que o MotoGP era demasiado para ele, e acho que neste grande prémio ficou provado que o Diogo Moreira pelo menos pertence ao MotoGP, que ele consegue aguentar uma moto de MotoGP e consegue fazer resultados respeitáveis em corridas. O fim de semana dele eu também acho que é positivo. Foi a quarta Honda, mas estar a competir com pilotos muito mais experientes também não era isso que se pedia já ao Diogo Moreira na primeira corrida do ano. Ele só tinha de fazer o que fez, qualificar-se, até se qualificou de forma aceitável. Se calhar eras tu, André? Ok. Não era eu, não. Ok. Mas agora já está resolvido. Mas o Diogo Moreira acabou por se qualificar de forma aceitável e fazer 2 corridas razoáveis, acabou as 2 no 13º lugar e conseguiu sair com 3 pontos. O César já tocou no ponto da Yamaha, que é o único construtor que me falta falar, e agora perguntando também ao André sobre a estreia do Toprak, porque ele ainda não falou sobre isso, mas uma pergunta que eu vos deixo para vocês os dois é se isto é para continuar durante todo o ano, se a Yamaha vai conseguir melhorar, tendo começado tão mal. A minha resposta é assim, não. Não me parece que vão... Podem melhorar, podem ter motas um bocado mais competitivas, mas vai ser a última moto do pelotão o ano todo. Não me parece que vai ser mais... O ano passado a moto não era excelente, este ano é um bocado pior. A diferença é basicamente a mesma coisa com a Ducati. A Ducati era uma moto muito boa, a Yamaha não, e este ano está pior. E não me parece que vá sair muito dali. Sobre a estreia do rookie da Yamaha, não sei o que dizer, porque não quero estar a qualificar ou a dar a minha opinião sobre um piloto que tem aquela moto com ele. Certo. Porque se calhar se ele tivesse uma moto um bocado mais rápida, se calhar conseguia fazer algo melhor e podia mostrar as qualidades dele. Tenha ou não mãos para o MotoGP, depois da Superbike ou das Superbikes, não interessa, porque com uma moto melhor poderia então tentar mostrar as qualidades dele. Mesma coisa que com o Miguel o ano passado, que acabou por sofrer muito por culpa da moto e das qualificações, mas da moto principalmente. César, sobre a primeira pergunta que eu fiz sobre o potencial da Yamaha este ano, achas que há algum lugar para o otimismo? Eu mesmo com o Super Fábio, que o ano passado conseguiu desencantar 3 pole positions seguidas, que para mim já é algo inimaginável para aquele trator. Eu acho que este ano não vai haver nada assim do género. Conto muito o Fábio nas pistas que lhe favorece, como o Jerez ou Le Mans, pode no máximo ir para uma Q2, mas eu acho que o lugar das 4 motas vai passar muito pela Q1 e pelo meio do pelotão para baixo, porque é o que o André está a dizer, é a pior moto do grid, não há muito mais a dizer. A minha opinião da Pramac, da Yamaha em geral,
É uma marca que está sem rumo, não sabe o que é que vai fazer. A Honda estava um bocado assim, acabou por despedir-se um bocado da tradicionalidade nipónica e buscar um bocado de engenheiros europeus e acabou por melhorar. A Yamaha está um bocado presa ainda a essas ideias e acho que o Quartararo já deu o murro na mesa já há bastante tempo. A Pramac eu acabo por pensar que é muito pelo mediatismo e pelo dinheiro que envolve vender motas fora do MotoGP. O Toprak vem com muito mediatismo, vem do modelo de Superbike, vem com o mercado turco todo atrás dele. O Miller é o Miller, toda a gente conhece o Miller, é um show-off. Nós vimos na corrida dos tuk-tuks que aqueles dois andavam a fazer aos Sim, sim. tuk-tuks. Acho que são dois, para dar animação ao grid, são perfeitos. Acho que não há melhor que eles, eram campeões, de certeza. Agora para a Pramac e a Yamaha em geral está completamente perdida. Quanto muito o Quartararo pode dar um ar de sua graça e passar a Q2 e fazer se calhar um top 10 muito milagrosamente. Tirando isso, acho que este ano piorou bastante consoante o ano passado e aos anos que tem vindo a passar também. Vocês já disseram praticamente tudo sobre a Yamaha. A moto do ano passado já era horrível em corridas, mas o Quartararo conseguia sacar poles. Já não se sabia muito bem como, mas pelo menos para o Quartararo aquilo funcionava em qualificação. Este ano nem em qualificação, ele só conseguiu ser 16º em qualificação e em corridas aquilo foi uma desgraça. Mesmo assim o Quartararo conseguiu ser a melhor moto no domingo. O Toprak acabou à frente do Miller, que eu acho que eu Na quero corrida, acreditar sim. que teve algum problema, porque ele acabou a quase 17 segundos do Quartararo e eu já sei que o Miller não sabe gerir pneus, mas não quero acreditar que seja só por isso que ele acaba tão longe do Quartararo e também do Toprak. Ele acabou a quase 10 segundos do Toprak. O Razgatlioglu na sua estreia acabou à frente do Miller e, portanto, com as limitações da moto, eu acabo também por considerar que o Toprak Razgatlioglu fez uma boa estreia, mas lá está. Vens de ser uma estrela num campeonato diferente e chegas a um campeonato em que a tua moto não dá para praticamente nada e é difícil. Ele tem uma pequena queda na corrida sprint quando estava a tentar gerir um problema e acaba por ter um fim de semana em que cumpre, mas sabe a pouco porque a moto não dá para muito mais. O que não dá Ele para mais já, hoje é. ele já Diz começa a dar, rapidamente, estamos a fechar. ele já começa a ceder um bocado à pressão. Ele mesmo, já depois dos testes, ele disse mesmo que não está habituado a estar no fundo do pelotão. É normal, um piloto para o Mundial Superbike, é mais do que nós temos vindo a dizer. Acaba por dizer que gostava de estar na frente a lutar com os melhores. E acho que tem já demonstrado, mesmo antes do início da temporada, a ceder um bocado à pressão, ao facto da mentalidade e do mindset não lhe favorecer o facto da moto medíocre que também está. Mas pronto, eu acho que ele também disse que ainda não conhece bem o limite da moto, disse que precisava de cair mais, se calhar, para entender. Como o Bernardo está a dizer, caiu na sprint. Acho que ainda é cedo também ainda para entender se ele já entendeu o limite da moto. Mas pronto, acho que é isso. Era só esse ressalvo que eu queria deixar. Antes de fechares, Bernardo, posso só pedir Sim. para repetires o apelido do Toprak outra vez? Razgatlioglu. Fantástico, obrigado. E é com este apelido que fechamos o Vamos Falar de MotoGP. O campeonato volta daqui a cerca de 2 semanas e meia no Brasil, em Goiânia, numa pista nova. E nós também voltamos nessa altura para fazer o rescaldo ao segundo grande prémio da temporada de 2026. Até lá.